Toda grande mudança tecnológica tem um momento em que deixa de parecer pesquisa e começa a parecer ameaça. Para o Google, esse momento ganhou um rosto muito claro quando a OpenAI colocou a conversa no centro da experiência digital. A partir dali, a IAA não era mais apenas uma camada invisível, organizando busca, recomendação, tradução ou anúncios. Ela passou a responder diretamente ao usuário, com linguagem natural, velocidade e uma sensação inédita de utilidade imediata. É esse o pano de fundo da história da chamada empresa secreta que o Google criou com medo da OpenAI. O nome é forte, quase cinematográfico, mas o que ele representa é bem real. Quando uma gigante percebe que pode perder o controle da próxima interface dominante da internet, ela tenta recuperar agilidade criando estruturas paralelas, projetos mais protegidos e times com menos peso corporativo. Não é só paranoia, é reflexo de um risco existencial. Antes de chegar ao susto, vale lembrar uma coisa importante. A inteligência artificial já estava em toda parte, muito antes do ChatGPT. Buscas já usavam modelos sofisticados. Plataformas já previam preferências. Sistemas já classificavam imagens, filtravam spam, reconheciam voz e sugeriam conteúdo. O problema nunca foi a ausência de IA. O problema era acesso. Para a maioria das pessoas, esse poder era fragmentado, escondido atrás de interfaces limitadas e fluxos engessados. A grande virada aconteceu quando modelos complexos deixaram de exigir uma interface especializada e passaram a aceitar o meio mais natural que existe para nós: linguagem. Falar com um sistema é muito mais intuitivo do que aprender menus, sintaxes ou regras invisíveis. Quando essa barreira caiu, o mercado mudou de fase. No centro dessa transformação está a arquitetura Transformer. Ela acelerou o campo porque permitiu treinar modelos grandes com muito mais eficiência para capturar relações de linguagem em escala. O detalhe quase irônico é que o Google participou diretamente dessa base científica. Em outras palavras, a empresa ajudou a abrir a porta técnica da revolução que mais tarde ameaçaria sua posição estratégica. Só que a história da tecnologia está cheia de casos assim. Nem sempre quem inventa a base vence a corrida. Muitas vezes, quem ganha é quem transforma a descoberta em produto simples, acessível e distribuível. E foi exatamente isso que a OpenAI fez. Nas páginas institucionais da própria OpenAI, a empresa se apresenta como uma organização dedicada a construir uma AGI segura e benéfica. Essa missão ajudou a moldar sua narrativa pública. Mas o fator decisivo, do ponto de vista de mercado, foi outro: a capacidade de transformar fronteira de pesquisa em experiência de uso. Quando o ChatGPT chegou ao público, a IA deixou de parecer distante. Professor, estudante, programador, designer, analista, empresa pequena, equipe grande, todo mundo passou a testar aplicações reais. Em poucas semanas, a percepção mudou. A conversa virou produto. O modelo virou ferramenta. E o laboratório virou concorrente direto das plataformas dominantes de software. Foi aí que o medo fez sentido para o Google. Se a busca sempre foi o ponto de entrada da internet, uma interface conversacional boa o bastante poderia redefinir esse hábito. Em vez de pesquisar, clicar, comparar links e interpretar resultados, o usuário começaria a pedir. Isso não ameaça apenas uma homepage. Ameaça a lógica inteira de distribuição de atenção, publicidade e descoberta de informação. Quando uma empresa desse tamanho sente esse tipo de pressão, ela quase nunca responde apenas com um comunicado. Ela reorganiza prioridades, junta pesquisa com produto, isola iniciativas
protege talentos, cria zonas de desenvolvimento mais rápidas do que a estrutura tradicional permitiria. É daí que nasce a ideia da tal empresa secreta. Não necessariamente uma companhia misteriosa no sentido literal, mas uma aposta separada, blindada e acelerada para reagir à OpenAI sem o peso total da máquina principal. Essa reação tem um significado maior. Ela mostra que a corrida de IA não estava sendo decidida só por qualidade de modelo, mas por velocidade de entrega e clareza de interface. Um sistema excelente dentro do laboratório vale menos do que um sistema bom o suficiente na mão de milhões de pessoas. A segunda parte da história costuma receber menos atenção, mas é decisiva: as APIs. O ChatGPT chamou os holofotes, porém o mercado realmente explodiu quando os modelos passaram a ser integrados em produtos. A plataforma de API da OpenAI abriu esse caminho de forma direta. Em vez de usar IA só numa janela de conversa, desenvolvedores passaram a colocar inteligência em CRMs, ferramentas de suporte, sistemas internos, automações, fluxos de análise, agentes e bots. Essa mudança foi enorme. A IA deixou de ser uma experiência isolada e virou infraestrutura. Você não precisava mais criar um laboratório. Bastava conectar um endpoint e pensar em casos de uso. Resumir documentos, classificar tickets, extrair dados de PDFs, responder clientes, gerar rascunhos, revisar código, organizar conhecimento interno. A tecnologia começou a se infiltrar no trabalho diário. E é aqui que Python entra na história de um jeito quase inevitável. Muito antes dessa explosão, no fim de 1989, Guido van Rossum iniciou durante as férias de fim de ano um projeto que parecia pequeno. Havia frustração com ferramentas existentes, influência da linguagem ABC e uma vontade simples de criar algo mais agradável de usar. O nome Python, inspirado no grupo britânico Monty Python, já revelava um espírito menos solene. A linguagem não queria intimidar. Queria funcionar bem para humanos. Esse detalhe importou muito mais do que parecia. Python apostou em legibilidade, clareza e uma sintaxe que mostrava intenção em vez de esconder complexidade atrás de ruído. Essa escolha atraiu comunidade. E comunidade em tecnologia vira ecossistema. Vieram bibliotecas, fóruns, documentação, exemplos, frameworks, ferramentas de ciência de dados e automação. Quando a onda moderna de IA chegou, Python já estava exatamente onde era preciso estar. Ele era forte em manipulação de dados, integração com arquivos, chamadas HTTP, scripts rápidos, experimentação e prototipagem. Para um desenvolvedor que queria testar uma API de modelo, montar um bot, automatizar uma tarefa ou conectar IA a um banco de dados, a linguagem reduzia atrito. Esse encaixe ajudou a acelerar tudo. Enquanto grandes empresas decidiam estratégia, equipes pequenas já estavam construindo produtos reais. Um script em Python podia pegar um e-mail, resumir com um modelo, classificar prioridade, registrar em sistema e acionar uma resposta. O notebook podia comparar prompts, validar saídas, medir custo e prototipar uma solução em horas. Isso mudou o ritmo de adoção. A vantagem da OpenAI não veio apenas de lançar um chatbot famoso. Veio também de se tornar uma peça fácil de integrar. E quando a integração fica fácil, o mercado cresce em camadas. Não depende só da empresa dona do modelo. Depende de milhares de desenvolvedores criando software em cima dele. Depois, a disputa ganhou outra dimensão. Ferramentas locais e modelos abertos trouxeram uma nova pergunta: quando vale pagar por API e quando compensa rodar localmente? Para alguns usos,
privacidade pesa mais. Para outros, custo por volume decide tudo. Há casos em que latência e controle são essenciais. Em outros, o melhor modelo remoto ainda justifica a dependência. Essa conversa amadureceu o setor. A questão já não era apenas qual IA parece mais mágica em uma demonstração. A questão passou a ser arquitetura. Qual modelo usar, onde executar, como conectar, como monitorar, como garantir segurança, como encaixar no processo real da empresa. O próprio material institucional da OpenAI destaca segurança, pesquisa, implantação e plataforma. Isso mostra como a empresa tenta ocupar não só o imaginário da AGI, mas também o lugar prático de fornecedora de infraestrutura para a nova geração de software. E o que essa história toda revela sobre o Google? Revela que até gigantes podem ser surpreendidas quando subestimam a força de uma boa interface somada a um ecossistema de desenvolvedores. Pesquisa de ponta continua sendo fundamental, mas não basta. Vence quem reduz fricção entre capacidade técnica e uso cotidiano. A chamada empresa secreta, criada com medo da OpenAI, simboliza exatamente isso. A tentativa de recuperar velocidade num momento em que o futuro parecia estar sendo escrito por outra empresa. É uma história de contexto, conflito, decisão e consequência. O contexto era uma IA poderosa, porém dispersa. O conflito surgiu quando a conversa reorganizou o mercado. A decisão foi acelerar, isolar apostas e responder. A consequência foi uma nova corrida por modelos, produtos, APIs e infraestrutura. O legado ainda está sendo construído. A próxima fase da IA não será apenas responder bem. Será trabalhar de verdade, conectada a arquivos, memórias, bancos, ferramentas e rotinas inteiras. Nessa fase, Python continua aparecendo pelo mesmo motivo de décadas atrás. Ele permite testar rápido, entender rápido e colocar para rodar sem cerimônia. Talvez essa seja a parte mais interessante de toda a história. Em um lado, gigantes tentando reinventar a própria velocidade por medo de perder a próxima plataforma. No outro, uma linguagem criada em um período de férias, no fim de 1989, ajudando desenvolvedores a transformar modelos em produtos concretos. Entre esses dois extremos está a verdadeira mudança. A IA deixou de ser só pesquisa impressionante e virou sistema operacional de trabalho. E quando isso acontece, não vence apenas quem tem a tecnologia mais poderosa. Vence quem consegue torná-la útil antes que o momento passe.